Era uma manhã de domingo ensolarada na paróquia São Judas Tadeu, na comunidade de Vila Cruzeiros, zona norte do Rio de Janeiro. A missa das 9 estava lotada. Como sempre, eu estava no meio da consagração, com as mãos erguidas segurando a hóstia, quando escutei os primeiros disparos vindos da rua. O barulho era inconfundível, metralhadoras em confronto. A guerra entre facções rivais tinha começado bem na porta da igreja. As pessoas começaram a gritar, a se jogar no chão, a correr para os cantos. Eu gritei para todos se abaixarem, mas permaneci no altar. Fiquem calmos, aqui é lugar sagrado, eu gritava, com a arrogância de quem achava que minha autoridade podia parar balas. Foi então que ouvi o estampido mais próximo, senti um impacto violento no peito que me jogou para trás. Caí pesado no degrau do altar, batendo a cabeça no mármore. O gosto de sangue encheu minha boca. Enquanto minha visão escurecia, vi a imagem de Nossa Senhora Aparecida no nicho lateral, e juro que vi ela se mover, como se estivesse se inclinando na minha direção. Depois, só escuridão. Eu sempre achei que tinha nascido para ser padre nas áreas mais difíceis. Meu nome é Padre Vinícius Oliveira, e antes daquele dia, eu me considerava um padre corajoso, destemido, quase invencível. Fui ordenado há 8 anos e sempre quis trabalhar nas comunidades mais perigosas, nas favelas onde a violência era parte do cotidiano. Minha família, especialmente minha prima Fabiana, sempre me alertava. Vinícius, coragem não é a mesma coisa que prudência. Você não é super-herói, ela dizia. Mas eu ignorava. Achava que minha fé era minha armadura, que enquanto eu estivesse fazendo o trabalho de Deus, nada poderia me atingir. Era orgulhoso da minha própria bravura. Durante tiroteios, eu saía para a rua com a Bíblia na mão, tentando fazer a paz entre traficantes. Celebrava a missa mesmo com balas perdidas voando. Os paroquianos me admiravam, mas também tinham medo por mim. Eu desprezava o medo deles. Quem tem Deus no coração não teme nada, eu pregava com convicção. Nas reuniões pastorais, quando outros padres sugeriam protocolos de segurança, eu ria. Vocês querem trancar a casa de Deus? Querem deixar o povo sem refúgio? Minha resposta sempre foi não. A igreja ficava aberta, sempre. Não importava o que acontecesse lá fora. Minha devoção à Virgem Maria era protocolar, distante. Rezava o terço porque fazia parte da rotina, mas sem verdadeira conexão. Para mim, a fé era ação, confronto, coragem humana. Eu não entendia ainda que fé verdadeira também é entrega, vulnerabilidade, reconhecimento da própria fragilidade. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava ali no altar lateral, mas eu mal olhava para ela. Passava direto. Tinha coisas mais importantes para fazer. Tinha gente para salvar. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Minha mãe tentou me alertar uma vez. Ela veio me visitar na paróquia 3 meses antes do tiroteio. Sentou comigo na sacristia e disse: "Filho, você está confundindo fé com teimosia. Deus não te pediu para morrer de graça." Fiquei ofendido. "Mãe, a senhora não entende. Essa gente precisa de mim. Eu não posso abandonar eles." Ela suspirou, pegou minha mão e falou baixinho: "Mas você também precisa de Deus. E precisa se cuidar." Dei um beijo na testa dela e mudei de assunto. Achei que ela estava sendo exagerada, medrosa demais. Hoje, eu entendo que ela estava sendo sábia. Eu vivia numa espécie de adrenalina constante. Acordava de manhã já pensando em como ia enfrentar os problemas da comunidade. Mediava conflitos entre grupos rivais, oferecia a igreja como refúgio durante operações policiais, batizava crianças em meio ao caos. E me sentia importante. Me sentia necessário. Me sentia invencível. O problema é que eu tinha colocado minha coragem no lugar da graça de Deus. Achava que era minha força que protegia aquela comunidade, quando na verdade eu era apenas um instrumento. E um instrumento cheio de orgulho. Os outros padres da diocese me viam com uma mistura de admiração e preocupação. "Padre Vinícius é corajoso demais", diziam. Alguns chegaram a me chamar de imprudente, mas eu ouvia como elogio. Imprudente para mim significava destemido. Significava que eu estava disposto a ir onde outros não iam. Mas a verdade é que eu estava cego. Cego para o perigo real, cego para minha própria arrogância. E cego para a presença de Deus que tentava me alcançar de outras formas, mais suaves. Lembro de uma noite, 2 semanas antes do tiroteio,
em que tive um sonho estranho. Eu estava no altar, celebrando missa, e de repente a igreja ficou vazia. Totalmente vazia. Só eu e a imagem de Nossa Senhora. E ela começou a chorar, lágrimas descendo pelo rosto de gesso. Acordei suado, com o coração acelerado. Mas em vez de refletir sobre aquilo, simplesmente ignorei. Foi só um pesadelo, pensei. Levantei, tomei água e voltei a dormir. Não dei importância. Como eu gostaria de ter dado. Acordei no hospital 5 dias depois. Tinha levado um tiro no peito, mas os médicos estavam perplexos. A bala tinha sido defletida por algo. Eles não sabiam explicar o quê. O projétil tinha ricochetado no osso do externo sem perfurar órgãos vitais. Algo estatisticamente quase impossível dado o calibre e a distância do disparo. Padre, o senhor teve muita sorte, disse o cirurgião. Mas eu não me sentia com sorte. Me sentia confuso, com dor e com medo que nunca tinha experimentado antes. Fiquei internado por 3 semanas. Durante esse tempo, recebi visitas de muita gente da comunidade. Traziam flores, cartões, orações. Mas havia algo nos olhos deles que me incomodava. Não era só preocupação. Era medo. Medo de voltar para a igreja. Medo do que tinha acontecido. E pior, havia culpa também. Culpa por terem corrido, por terem se escondido, por terem deixado o altar. Mas a culpa não era deles. Era minha. Quando finalmente pude voltar para a paróquia, tudo tinha mudado. A comunidade estava aterrorizada. Muitos pararam de ir à missa por medo de novos tiroteios. As cadeiras que antes ficavam lotadas agora tinham espaços vazios. Crianças que costumavam correr pelo pátio agora ficavam grudadas nas mães. O riso tinha sumido. E no lugar dele, havia silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E eu sabia que tinha sido minha arrogância que tinha ajudado a criar aquele silêncio. Foi então que descobri a notícia que me destruiu. 3 pessoas tinham sido atingidas na fuga daquele dia. Uma delas era uma criança de 7 anos, Sofia. Ela tinha levado um tiro nas costas enquanto tentava sair da igreja correndo. Morreu no caminho pro hospital. Quando soube, desabei. Sentei no banco da sacristia e chorei como nunca tinha chorado na vida. Sofia era uma menina doce, que sempre ficava na primeira fila, que cantava alto durante as músicas. E agora ela estava morta. A mãe dela, Dona Jandira, não foi ao hospital me ver. Não mandou o recado. Não apareceu. E eu entendia. Como ela poderia olhar para mim? Eu tinha exposto todo mundo ao perigo. Tinha insistido que a igreja ficasse aberta durante o tiroteio. Tinha gritado para ninguém sair, para ficarem calmos, como se minha palavra pudesse parar balas. E Sofia tinha morrido por causa disso. Por causa da minha arrogância disfarçada de fé. Comecei a ter crises de culpa insuportáveis. Não conseguia mais celebrar missa sem tremer. Toda vez que levantava a hóstia, me lembrava daquele momento. Do barulho dos tiros. Do pânico. Do sangue. Do impacto no meu peito. E principalmente, me lembrava de Sofia correndo. Passei a ter ataques de pânico toda vez que ouvia fogos de artifício ou carros com escapamento barulhento. Meu corpo inteiro travava. Meu coração disparava. Não conseguia respirar. Não conseguia mais dormir direito. Quando fechava os olhos, via a cena se repetindo. Via Sofia caindo. Via o sangue. Via as pessoas gritando. Acordava suando, com a respiração ofegante, sentindo o peito doer. E a pergunta que me atormentava dia e noite era: eu estava sendo corajoso ou apenas irresponsável? A resposta doía mais do que o tiro. Minha coragem tinha virado pó. O padre destemido que enfrentava traficantes agora não conseguia nem sair de casa sem sentir medo. O padre que celebrava missa sob fogo cruzado agora tremia ao segurar o cálice. Procurei ajuda psicológica. Fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Comecei a tomar medicação para ansiedade. E me afastei temporariamente das celebrações. Não tinha mais condições. Fui morar sozinho numa casa paroquial vazia, num bairro mais afastado. Era uma casa pequena, simples, com um crucifixo na parede e uma imagem de Nossa Senhora em cima da comoda. Passava os dias remoendo culpa e vergonha. A raiva crescia dentro de mim como veneno.
Raiva de Deus por ter permitido que aquela criança morresse enquanto eu sobrevivi. Raiva dos traficantes que criaram aquela situação. Raiva de mim mesmo por ter sido tão estúpido, tão arrogante. Minha fé, que sempre foi minha identidade, estava em frangalhos. Que padre eu sou se não consigo mais nem entrar numa igreja sem tremer? Eu me perguntava olhando para o espelho. Via um homem quebrado. Um homem que tinha perdido tudo o que achava que era. A batina pendurada no armário parecia me acusar. Você não merece mais usar isso, eu pensava. E talvez fosse verdade. Comecei a beber escondido para tentar dormir. Comprava garrafa de vinho barato no mercado e bebia sozinho à noite, sentado no sofá velho daquela casa. A bebida trazia um alívio temporário, um torpor que me fazia esquecer por algumas horas. Mas quando acordava, a culpa voltava ainda mais pesada. E o ciclo recomeçava. Parei de rezar, parei de ler a Bíblia, parei de usar a batina. Ficava o dia inteiro de bermuda e camiseta velha, assistindo televisão sem prestar atenção. Minha prima Fabiana ligava toda semana. Vinícius, você precisa reagir. Isso não é você. Mas eu desligava o telefone irritado. Você não entende nada, eu gritava antes de desligar. Como ela poderia entender? Ela não tinha matado ninguém com sua arrogância. 4 meses depois do tiroteio, eu estava um farrapo emocional. Tinha perdido peso, vivia de miojo e pão velho. Não tomava banho direito. Não fazia a barba. Olhava para o espelho e mal me reconhecia. Aquele não era o padre Vinícius corajoso. Aquele era um homem destruído, vazio, sem propósito. E a pergunta que não me largava era: por que eu sobrevivi e ela não? Por que minha arrogância não protegeu ninguém? Uma noite, completamente bêbado e desesperado, peguei meu crucifixo da parede. Era um crucifixo bonito, de madeira escura, que tinha ganhado na minha ordenação. Segurei ele com força e senti uma raiva imensa subindo pelo peito. Por que você me salvou? Eu gritei sozinho naquela casa. Era para ter sido eu. Eu sou o culpado. Joguei o crucifixo na parede com toda a força que tinha. Ele bateu, caiu no chão, e a imagem de Cristo ficou de lado, olhando para mim. Desabei no chão chorando, sentindo um buraco dentro de mim tão grande que parecia não ter fim. Não era mais apenas trauma. Era falência total de tudo que eu achava que era. Padre sem fé. Homem sem coragem. Culpado sem redenção. Fiquei ali no chão, encolhido, tremendo, desejando que aquela dor acabasse de uma vez. Eu não aguento mais, eu sussurrava. Não aguento mais. Foi naquele chão frio, naquela casa vazia, que algo dentro de mim começou a rachar. Não foi uma luz súbita. Não foi uma voz celestial. Foi apenas uma rachadura silenciosa no orgulho que me mantinha preso. E naquela rachadura, pela primeira vez, entrou uma pergunta diferente. Não porque eu. Mas e agora? E agora o quê? Eu ia ficar ali para sempre, me afogando em culpa e bebida? Ou ainda havia alguma coisa que eu pudesse fazer? Levantei do chão, peguei o crucifixo caído e coloquei de volta na parede. Pedi desculpas a Deus por ter jogado aquilo. E então, pela primeira vez em meses, caí de joelhos e tentei rezar. Não saiu nada elaborado. Não saiu nenhuma oração bonita. Saiu apenas: socorro. Uma palavra. Sussurrada. Mas foi a primeira vez que eu realmente pedi ajuda sem achar que podia resolver tudo sozinho. Na manhã seguinte, acordei com ressaca e vergonha do que tinha feito. Mas também acordei com uma decisão pequena: ia parar de beber. Não por força de vontade. Eu não tinha mais força para nada. Mas porque se eu continuasse daquele jeito, ia acabar morrendo ali naquela casa, sozinho. E se Sofia tinha morrido, o mínimo que eu podia fazer era continuar vivo. Nem que fosse só para carregar aquela dor. Ela merecia isso. Passei os dias seguintes tentando criar alguma rotina. Acordava, tomava banho, comia alguma coisa. Nada grandioso. Apenas o básico para sobreviver. Não rezava ainda. Não conseguia. Mas pelo menos tinha parado de beber. E algumas vezes, quando passava pela imagem de Nossa Senhora na comoda, parava e olhava para ela. Não falava nada. Só olhava. Como se estivesse esperando que ela me dissesse alguma coisa. Uma tarde, estava sentado no sofá quando bateram na porta.
Fiquei paralisado. Não queria ver ninguém. Não estava preparado. A batida continuou, insistente. Levantei devagar, fui até a porta e, quando abri, quase caí. Era Dona Jandira, a mãe de Sofia. Ela estava ali, na porta da minha casa, com um vestido simples e uma expressão cansada no rosto. Fiquei sem ação, sem palavras. Esperei que ela me xingasse, me culpasse, me expulsasse. Mas ela não fez nada disso. Apenas disse: Padre Vinícius, posso entrar? Abri caminho tremendo. Ela entrou, olhou ao redor daquela casa bagunçada, cheia de garrafas vazias no canto, e sentou na cadeira velha da sala. Sentei no sofá, incapaz de olhar nos olhos dela. Padre, vim aqui porque preciso de uma coisa, ela disse com a voz cansada. Preciso que o senhor celebre a missa de 7º dia da minha filha. Só o senhor. Levantei os olhos, incrédulo. Dona Jandira, eu não posso. Eu não mereço. Foi minha culpa. Minha arrogância matou sua filha. As palavras saíram num jorro desesperado. Caí de joelhos ali mesmo, na frente dela, chorando desesperadamente. Dona Jandira se abaixou devagar, segurou meu rosto com as mãos trêmulas. Suas mãos eram ásperas, calejadas de tanto trabalhar. E ela disse algo que rachou todo o meu orgulho até o fundo. Padre, minha filha morreu porque vivemos numa guerra que nenhum de nós criou sozinho. Você não disparou aquela arma. Você não criou essa violência. Você só estava tentando fazer o que achava certo. Mas eu expus todo mundo ao perigo, eu gritei. Eu insisti que ficassem na igreja. Eu achei que minha fé podia proteger todo mundo. Ela balançou a cabeça devagar. E você acha que minha Sofia não tinha fé também? Padre, ela amava aquela igreja. Amava estar ali. E agora ela tá com Nossa Senhora. Isso eu sei. Sinto no meu coração. Não consegui responder. Apenas chorei mais. Chorei por Sofia. Chorei por Dona Jandira. Chorei por mim. Ela continuou segurando meu rosto, me olhando nos olhos, e disse: O senhor quer honrar a memória dela? Então levanta, para de se achar culpado de tudo, e volta a ser padre. Mas não aquele padre que acha que é herói. Seja o padre que sabe que precisa de Deus. Aquelas palavras me atingiram como nada tinha me atingido antes. Não era acusação. Não era perdão fácil. Era a verdade crua. Eu tinha me colocado no lugar de Deus. Tinha achado que minha coragem humana era suficiente. E tinha esquecido que ser padre não é sobre ser herói. É sobre ser instrumento. É sobre depender completamente da graça. Dona Jandira ficou ali comigo por mais de 1 hora. Conversamos sobre Sofia. Sobre como ela era alegre, como adorava cantar na missa, como sonhava em ser professora. E cada história que Dona Jandira contava era uma faca no meu coração, mas também era uma graça. Porque ela estava me mostrando quem Sofia era. Não apenas a criança que morreu, mas a menina cheia de vida que tinha existido. Antes de ir embora, Dona Jandira pegou minha mão e disse: A missa de 7º dia é daqui a 3 dias. Eu vou estar lá. E sei que a Sofia também vai estar. De outro jeito. O Senhor vai. Olhei para ela, ainda tremendo, ainda quebrado, mas balancei a cabeça. Vou, Dona Jandira. Eu vou. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. Quando ela saiu, fiquei sozinho naquela casa, mas o silêncio era diferente. Não era mais sufocante. Era um silêncio de espera. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Fui até a comoda onde ficava a imagem de Nossa Senhora e, pela primeira vez em meses, ajoelhei na frente dela. Não sabia o que dizer. Então apenas sussurrei: Nossa Senhora, eu não sei mais ser padre. Mas se ainda houver alguma chance, me ensina. Me ensina a ter humildade, não coragem falsa. Fiquei ali ajoelhado por não sei quanto tempo. E enquanto estava ali, senti algo que não consigo explicar direito. Uma presença. Não era dramática. Não era assustadora. Era apenas uma sensação de que eu não estava mais sozinho naquela casa. De que alguém estava ali comigo. E senti um calor no peito, onde a bala tinha me atingido. Não era dor. Era como se alguma coisa estivesse sendo curada por dentro. Nos 3 dias seguintes,
Me preparei para a missa. Não foi fácil. Tive que limpar a casa, me arrumar, procurar minha batina que estava guardada no armário. Quando vesti a batina, senti o peso dela de um jeito diferente. Não era mais um uniforme de herói. Era o manto de quem serve, de quem depende, de quem é frágil. Na noite anterior à missa, tive um sonho. Era o mesmo sonho de antes do tiroteio. Eu estava no altar, celebrando missa, e a igreja ficava vazia. Mas dessa vez, quando olhei para a imagem de Nossa Senhora, ela não estava chorando. Ela estava sorrindo. E ao lado dela, vi Sofia. A menina estava de mãos dadas com Nossa Senhora, e também sorria. Acordei com lágrimas no rosto, mas não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio. No dia da missa de 7º dia, cheguei à paróquia São Judas Tadeu com o coração batendo forte. Fazia meses que não entrava ali. A igreja estava cheia, apesar do medo. Dona Jandira estava na primeira fila, do lado da foto de Sofia numa moldura bonita, cercada de flores brancas. Quando nossos olhos se encontraram, ela acenou com a cabeça. Um gesto simples de encorajamento. Você já se sentiu tão quebrado que parecia impossível continuar? Pois era exatamente assim que eu me sentia naquele momento. Mas havia algo diferente. Havia a presença de pessoas que, mesmo com medo, tinham voltado. Havia a Dona Jandira, que tinha escolhido o perdão em vez da raiva. E havia a imagem de Nossa Senhora no altar lateral, aquela mesma que eu tinha visto se mover no dia do tiroteio. Comecei a missa com as mãos tremendo. A voz saiu fraca no início, quase num sussurro. Mas conforme fui avançando, algo começou a mudar. Não era a força voltando. Era outra coisa. Era a sensação de que eu não estava fazendo aquilo sozinho. De que havia uma força me sustentando, mesmo na minha fraqueza. Quando cheguei às leituras, pedi que alguém da comunidade lesse. Não conseguiria. Durante o evangelho, que falava sobre o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, senti um aperto no peito. Mas não era o aperto da ansiedade. Era diferente. Era como se aquelas palavras estivessem sendo ditas diretamente para mim. O bom pastor conhece suas ovelhas. Eu tinha achado que conhecia, mas na verdade, tinha colocado elas em risco. Tinha confundido liderança com arrogância. Quando chegou o momento da consagração, parei. Olhei para a hóstia nas minhas mãos e comecei a tremer. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Olhei para a congregação, todos esperando, e não consegui continuar. Foi então que fiz algo que nunca tinha feito antes. Parei a missa. Eu preciso dizer uma coisa, falei com a voz embargada. O silêncio na igreja era absoluto. Todas aquelas pessoas me olhando, esperando. Dona Jandira me olhava com os olhos atentos, encorajadores. Respirei fundo e falei a verdade crua. Eu não sou corajoso. Eu nunca fui. Eu era arrogante. Achava que minha força humana podia proteger vocês. E uma criança morreu por causa da minha arrogância. Ouvi alguns suspiros na igreja. Algumas pessoas começaram a chorar. Mas eu continuei. Sofia estava aqui porque amava a Deus. Porque amava essa comunidade. E eu, que deveria proteger o rebanho, coloquei todo mundo em perigo. Achei que minha fé era armadura. Mas fé não é sobre não ter medo. Fé é sobre confiar em Deus mesmo quando temos medo. E eu não confiava. Eu confiava em mim mesmo. As palavras saíam como confissão pública, como quebrantamento diante de todos. Mas Nossa Senhora me ensinou algo naquele dia. Não foi coragem que me salvou. Foi graça. Graça que eu não merecia. Graça que me alcançou quando eu estava sendo arrogante e tolo. E hoje eu tô aqui não porque sou forte, mas porque Dona Jandira me mostrou o que é perdão verdadeiro. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma senhora idosa que estava na primeira fila, Dona Conceição, levantou-se tremendo. Ela apoiava no andador e tinha dificuldade para falar. Mas com a voz firme, disse: Padre, no dia do tiroteio eu vi. Quando o senhor foi atingido, vi um clarão azul envolvendo o senhor. Parecia um manto. Parecia Nossa Senhora protegendo. Fiquei paralisado. Outras vozes começaram a se levantar na igreja. Eu também vi, disse uma mulher mais jovem no fundo. Eu pensei que tinha enlouquecido, mas vi a mesma coisa.
falou um homem do lado. Eu vi a imagem de Nossa Senhora se mover, gritou outra pessoa. A igreja toda começou a compartilhar o que tinha visto naquele dia. Eu não sabia o que dizer. Tinha visto a imagem se mover também, mas achei que era delírio da minha mente morrendo. Mas ali estavam dezenas de pessoas confirmando que tinham visto algo sobrenatural. Algo que eu, na minha arrogância, tinha atribuído à minha própria fé, quando na verdade era a misericórdia de Deus me salvando apesar de mim mesmo. Dona Jandira levantou-se devagar, foi até o altar e me abraçou. O abraço dela foi longo, apertado, cheio de dor mas também cheio de perdão. E naquele abraço, senti algo que não consigo explicar. Um calor me envolveu. Uma paz que nunca tinha sentido antes. Parecia que o peso de meses de culpa estava sendo tirado dos meus ombros, não porque eu merecia, mas porque era um presente. Quando ela se afastou, olhei para a imagem de Nossa Senhora no altar lateral. E juro que, naquele momento, senti como se ela estivesse sorrindo para mim. Não vi movimento. Não vi nada físico. Mas senti no coração. Senti que ela estava dizendo: agora você entendeu. Agora você sabe que não é sobre você. É sobre permitir que Deus trabalhe através da sua fragilidade. Continuei a missa com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de reconhecimento de que eu não precisava ser herói. Precisava apenas ser instrumento. E instrumentos não precisam ser perfeitos. Precisam apenas estar disponíveis. Quando terminei a consagração, quando elevei o cálice, senti uma presença palpável ali naquele altar. Não era só eu celebrando. Era como se houvesse uma multidão invisível junto comigo. E no meio dessa multidão, eu sentia Sofia. Não a via, mas sentia. Como se ela estivesse dizendo: tá tudo bem, padre. Eu tô bem. Agora você também pode ficar bem. No final da missa, convidei todos que quisessem a virem até o altar para rezarmos juntos pela Sofia e por todas as vítimas da violência. A igreja inteira veio. Formamos um círculo ao redor do altar, todos de mãos dadas. E ali, naquele momento, entendi o que era comunidade de verdade. Não era um padre corajoso protegendo todos. Era um povo frágil se apoiando mutuamente. Rezamos o terço juntos. E pela primeira vez na minha vida, o terço não foi protocolo. Foi conversa real. Foi entrega. Cada Ave Maria que saía da minha boca era um pedido de ajuda. Rogai por nós pecadores. Eu era o pecador que mais precisava daquelas orações. E sentia que ela estava rogando. Estava intercedendo. Estava me ensinando o que eu nunca tinha aprendido. Depois da missa, muitas pessoas vieram falar comigo. Algumas para agradecer. Outras para contar suas próprias histórias de perda e dor. E outras simplesmente para me abraçar. Cada abraço era um pedaço de cura. Não porque resolvia tudo, mas porque me lembrava que eu não estava sozinho. Que nenhum de nós estava. Dona Jandira foi a última a sair. Antes de ir, me deu uma foto pequena de Sofia. Era uma foto dela sorrindo, com o uniforme da escola, segurando um caderno. Quero que o Senhor fique com isso, para lembrar que ela amava a vida, que ela não ia querer que o Senhor se destruísse por causa dela. Peguei a foto com as mãos tremendo e prometi: vou honrar a memória dela. Do jeito certo agora. Nos dias seguintes, algo em mim tinha mudado profundamente. Não foi mudança instantânea de tudo. Ainda tinha pesadelos. Ainda sentia medo. Ainda tremia quando ouvia barulhos altos. Mas havia uma diferença fundamental. Eu tinha parado de fingir que era forte. Tinha aceitado minha fragilidade. E nessa aceitação, tinha encontrado uma força verdadeira. A força que vem de depender de Deus. Procurei cada família que tinha se afastado da igreja por medo e pedi perdão. Não por telefone. Pessoalmente. Fui de casa em casa, sentei com cada uma, ouvi suas histórias, suas dores. E pedi perdão por minha irresponsabilidade disfarçada de coragem. Algumas famílias me perdoaram na hora. Outras precisaram de tempo. E algumas nunca voltaram. E eu tinha que aceitar isso também. Instituí um protocolo de segurança junto com a comunidade. Durante confrontos, a igreja fecha as portas e todos se protegem.
Criamos um sistema de comunicação com os líderes comunitários para saber quando é seguro ou não realizar atividades. Não há mais heroísmo tolo. Há prudência. Há cuidado. Há reconhecimento de que proteger a vida é sagrado. Comecei a trabalhar com grupos de mediação de conflitos, mas agora com humildade. Não saio mais na rua com a Bíblia achando que vou parar tiroteio. Trabalho nos bastidores, ouvindo, conectando pessoas, buscando soluções pacíficas. E principalmente, reconhecendo que há limites para o que um padre pode fazer, que há situações que pedem outros tipos de intervenção. Minha relação com Nossa Senhora Aparecida se transformou completamente. A imagem que estava no altar no dia do tiroteio ganhou um lugar especial na igreja. Construímos um pequeno oratório lateral só para ela. E ao lado da imagem, coloquei a foto de Sofia. É meu lembrete diário de que fé não é sobre ser invencível, mas sobre reconhecer que somos frágeis e precisamos de graça. Hoje, rezo o terço todos os dias não por obrigação, mas porque aprendi que preciso dessa conexão. Preciso dessa entrega. Cada conta que passa entre meus dedos é um lembrete. Eu não sou suficiente sozinho. Eu preciso de você, Nossa Senhora. Preciso que você me ensine a ser humilde, não corajoso da forma errada. Continuo fazendo terapia. Continuo tomando medicação quando necessário. E não tenho vergonha disso. Aprendi que cuidar da saúde mental também é parte do cuidado que Deus espera que tenhamos. Que padre também é humano. Que padre também adoece. Que padre também precisa de ajuda. E admitir isso não é fraqueza, é sabedoria. As crises de pânico diminuíram, mas ainda acontecem de vez em quando. Quando vem, não luto mais contra ela sozinho. Paro, respiro, rezo uma Ave Maria devagar. E peço ajuda. Às vezes ligo para Fabiana. Às vezes procuro meu terapeuta. Às vezes simplesmente sento na frente da imagem de Nossa Senhora e choro. E tá tudo bem. Porque aprendi que vulnerabilidade não é o oposto de fé. Vulnerabilidade é o lugar onde a fé verdadeira começa. Voltei a celebrar missa regularmente na paróquia São Judas Tadeu. Mas não sou mais aquele padre destemido que a comunidade admirava antes. Sou o padre que treme às vezes, que chora durante a homilia, que admite quando tem medo. E curiosamente, isso tem aproximado mais pessoas do que afastado, porque elas veem em mim alguém que também é frágil, alguém que também precisa de Deus. Uma coisa que mudou radicalmente foi minha forma de pregar. Antes, eu pregava sobre coragem, sobre enfrentar o mal, sobre não ter medo. Agora, prego sobre graça, sobre misericórdia, sobre como Deus nos alcança justamente nos nossos momentos mais fracos. E as pessoas respondem de forma diferente. Vejo lágrimas. Vejo reconhecimento. Vejo alívio nos rostos de quem também carrega culpa e vergonha. Tem um jovem da comunidade, o Rafael, que começou a frequentar a igreja depois que ouviu sobre minha história. Ele tinha perdido o irmão num tiroteio 3 anos antes e carregava uma culpa terrível porque tinham brigado no dia anterior. Eu nunca pedi desculpas para ele. Padre, ele me disse chorando. Sentei com Rafael por horas. Não dei respostas fáceis. Apenas dividi minha própria dor. E naquela divisão, ele encontrou consolo. Criei um grupo de apoio na paróquia para pessoas que perderam entes queridos na violência. Nos reunimos toda quinta-noite. Não é terapia profissional, mas é um espaço seguro para compartilhar dor, para chorar junto, para rezar junto e para lembrar que não estamos sozinhos nesse sofrimento. Dona Jandira é uma das participantes mais assíduas. Ela se tornou uma espécie de mãe espiritual para todos. No aniversário de 1 ano da morte de Sofia, fizemos uma missa especial. A igreja estava lotada novamente, mas dessa vez, não era só dor. Havia também celebração da vida dela. As crianças da catequese cantaram as músicas favoritas dela. Montamos um mural com fotos e desenhos. E no final, soltamos balões brancos com mensagens escritas para ela. Foi lindo e doloroso ao mesmo tempo. Durante aquela missa, Dona Jandira subiu ao púlpito e quis falar. Ela nunca tinha falado em público antes. Com a voz trêmula, ela disse: "Minha filha não morreu em vão." Ela ensinou a todos nós, inclusive ao Padre Vinícius, que a vida é frágil, que devemos cuidar uns dos outros, que devemos buscar a paz, não a guerra,
e que devemos confiar em Deus, não na força humana. Suas palavras me atingiram profundamente, porque era exatamente isso. Sofia não tinha morrido em vão se nós aprendêssemos algo. Se eu aprendesse algo, e eu tinha aprendido que o verdadeiro milagre não foi a bala que não me matou. Foi o orgulho que finalmente morreu. Foi a transformação que veio através da dor. Minha família também notou a mudança. Fabiana veio me visitar 3 meses depois da missa de 7º dia. Quando me viu, abraçou forte e disse: "Você voltou. Não o Vinícius arrogante de antes, mas o Vinícius verdadeiro." Choramos juntos. Pedi perdão por ter sido tão duro com ela, por não ter ouvido seus conselhos. Você estava certa o tempo todo. Coragem não é a mesma coisa que prudência. Minha mãe também veio. Sentamos na sacristia e conversamos por horas. Ela segurou minha mão e disse: "Filho, eu tive tanto medo de te perder. Mas você precisou passar por isso para aprender. E eu sei que foi doloroso. Mas olha quem você se tornou. Olha a humildade que você tem agora." Suas palavras foram bálsamo, porque eu sabia que ela tinha razão. Comecei a estudar mais sobre espiritualidade mariana. Li sobre as aparições de Nossa Senhora em diferentes lugares. Li sobre como ela sempre aparece para consolar, para ensinar humildade, para apontar para o filho. E entendi que foi exatamente isso que ela fez comigo. Ela me consolou quando eu estava quebrado. Me ensinou humildade através da dor. E me apontou de volta para o Cristo que eu tinha esquecido. Há um momento do dia que se tornou sagrado para mim. Todo dia às 6 da tarde, quando a igreja está vazia, eu vou até o oratório de Nossa Senhora. Sento ali por meia hora. Às vezes rezo. Às vezes só fico em silêncio. Olho para a imagem dela e para a foto de Sofia ao lado. E agradeço. Agradeço pela dor que me ensinou. Agradeço pela graça que me salvou. Agradeço pela chance de recomeçar. A comunidade também mudou. Criamos uma rede de apoio mútuo. Quando há confrontos, todos se comunicam, se protegem. A igreja se tornou não apenas lugar de celebração, mas também lugar de refúgio real, não no sentido tolo de achar que balas não entram, mas no sentido de ser espaço onde as portas se fecham, onde as pessoas se abrigam, onde há um plano de segurança. Trabalho agora em parceria com outras igrejas e ONGs para oferecer alternativas para os jovens da comunidade. Cursos profissionalizantes, grupos de esporte, oficinas culturais. Porque entendi que fé sem ação concreta é vazia. Mas também que ação sem prudência é perigosa. É preciso equilíbrio. É preciso sabedoria. É preciso humildade para reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos. Recebi uma carta anônima há alguns meses. Era de alguém da comunidade que tinha se afastado da igreja depois do tiroteio. A carta dizia: "Padre Vinícius, eu tinha raiva do Senhor. Achava que o Senhor tinha matado aquela menina com sua arrogância. Mas quando vi o Senhor se quebrar, quando vi o Senhor pedir perdão, quando vi o Senhor mudar de verdade, entendi o que é conversão. O Senhor me ensinou que todos podemos recomeçar." Chorei lendo aquela carta. Guardei a carta junto com a foto de Sofia que Dona Jandira me deu. São meus tesouros. Não porque me fazem sentir bem, mas porque me lembram de onde vim. Do poço fundo onde estive. E de como a graça de Deus me tirou de lá. Não porque eu merecia, mas porque Ele é misericordioso. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o caminho que percorre. Era um padre que confiava na própria força, que achava que fé era sinônimo de destemor, que desprezava o medo como fraqueza. E essa mentalidade quase me destruiu. Não foi a bala que quase me matou. Foi o orgulho. Foi a arrogância de achar que eu podia ser salvador. O tiroteio foi o evento que quebrou tudo. Mas a verdadeira transformação começou depois, naquele chão frio da casa paroquial, quando gritei socorro pela primeira vez. Ali começou minha verdadeira ordenação. Não a do dia bonito da cerimônia, mas a ordenação da humildade, do reconhecimento de que padre não é super-herói, é servo frágil. Dona Jandira foi um instrumento que Deus usou para me tirar do poço. Até hoje me pergunto como ela conseguiu perdoar, como conseguiu olhar para mim, o homem que ela poderia culpar pela morte da filha, e me oferecer graça. A resposta que encontrei é simples e profunda. Ela tinha algo que eu não tinha.
Ela tinha fé verdadeira. Fé que confia em Deus mesmo na dor. Fé que escolhe perdão quando seria mais fácil escolher raiva. Nossa Senhora também foi instrumento de graça. Não de forma espetacular, com aparições dramáticas, mas de forma suave, silenciosa, materna. Através do clarão azul que as pessoas viram. Através da sensação de presença que senti naquele abraço com Dona Jandira. Através da paz que começou a me preencher quando parei de lutar e comecei a me entregar. Hoje celebro missa com um sentimento diferente. Não é mais performance. Não é mais demonstração de coragem. É adoração verdadeira. Quando levanto a hóstia, sei que não sou eu que estou fazendo algo grandioso. É Cristo que está se fazendo presente através das minhas mãos indignas, trêmulas, frágeis. E isso é libertador. Porque tira o peso de ter que ser perfeito. As cicatrizes permanecem. A física, no peito, que dói quando o tempo muda. E as emocionais, que doem quando vejo crianças da idade que Sofia teria hoje. Mas aprendi que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São sinais de cura. São a prova de que algo foi quebrado e está sendo restaurado. E essa restauração não apaga o que aconteceu. Apenas transforma o significado. Tem dias difíceis ainda. Dias em que o trauma volta forte. Dias em que ouço um barulho alto e meu corpo trava. Dias em que vejo a foto de Sofia e a culpa aperta. Nesses dias, não finjo mais que está tudo bem. Paro. Respiro. Vou até o oratório. Acendo uma vela. E falo com Nossa Senhora como filho fala com mãe. Hoje tá pesado. Me ajuda a carregar. E ela ajuda. Não fazendo a dor desaparecer, mas me dando força para carregar. Não me fazendo esquecer Sofia, mas me lembrando que ela está bem, que está em paz, que não me culpa. E essa certeza, que não vem da razão mas do coração, é o que me permite continuar. Mudei também minha forma de acompanhar os jovens da comunidade. Antes, eu incentivava a coragem acima de tudo. Sejam destemidos, eu dizia. Agora digo, sejam prudentes. Tenham sabedoria. Saibam quando lutar e quando recuar. A vida de vocês é preciosa. Protejam-na. E vejo nos olhos deles o alívio de não terem que ser heróis. Rafael, aquele jovem que perdeu o irmão, hoje é coordenador do grupo de jovens da paróquia. Ele organizou um projeto lindo, um memorial na igreja com os nomes de todas as vítimas da violência na comunidade. É uma parede onde as famílias podem colocar fotos, escrever mensagens, acender velas. O nome de Sofia está lá, entre tantos outros. É doloroso, mas também é necessário. É nosso jeito de dizer, nós não esquecemos. A relação com os traficantes da região também mudou. Antes, eu os confrontava. Achava que podia convencê-los a mudar com sermões. Hoje, trabalho de forma diferente. Converso com as mães deles. Ofereço a igreja como espaço neutro para conversas de paz. Não faço mais ultimatos. Faço convites. E alguns aceitam. Não todos, mas alguns. E cada um que aceita é uma semente de esperança. Aprendi que mudança social não acontece através de um herói solitário. Acontece através de comunidade. Através de pessoas comuns fazendo coisas pequenas com amor. Através de mães que não desistem dos filhos. Através de jovens que escolhem estudar em vez de entrar pro tráfico. Através de vizinhos que se ajudam. E o papel do padre não é ser protagonista. É ser facilitador. É ser ponte. Minha espiritualidade hoje é centrada na Eucaristia e no Rosário. A Eucaristia me lembra que preciso ser alimentado constantemente, que não tenho força própria. O Rosário me ensina ritmo, respiração, repetição que acalma. Ave Maria, cheia de graça. A cada repetição, sinto a graça me preenchendo. Rogai por nós pecadores. A cada pedido, reconheço minha necessidade. Escrevi uma oração que rezo todos os dias antes de celebrar missa. Nossa Senhora Aparecida, você me protegeu quando eu não merecia. Me ensinou humildade através da dor. Me mostrou que força verdadeira é reconhecer fragilidade. Hoje eu coloco nas suas mãos este dia, esta celebração, esta comunidade. Que eu seja apenas instrumento. Que eu nunca esqueça que sem graça, eu não sou nada. Nem sempre é fácil lembrar todos os dias das lições aprendidas na dor.
Às vezes, percebo traços antigos do meu orgulho tentando voltar. Quando ouço alguém elogiando minha bravura ou dizendo que nunca teria coragem de fazer o que o Senhor faz, sinto uma pontada no peito. Nesses momentos, paro e respiro fundo. Recordo não o elogio, mas o sangue derramado, a dor atravessada, aquele abraço de perdão no altar. Não deixo que a vaidade se instale novamente. Como padre, hoje entendo, liderança verdadeira brota da humildade e da escuta, não da imposição. Procurei me reaproximar dos meus colegas padres. Pedi perdão àqueles que chamei de medrosos, de acomodados, quando sugeriram protocolos. Hoje, costumo dizer nas reuniões, heroísmo sem prudência é convite à tragédia. Um dos padres mais velhos, seu nome Alfredo, me disse uma vez: agora você entendeu, Vinícius. Quem cuida do rebanho precisa, antes de tudo, cuidar do próprio coração. Suas palavras ressoaram fundo em mim mais do que qualquer conselho teológico já lido. Meu relacionamento com Fabiana, minha prima, também se tornou mais próximo. Ela virou uma espécie de confidente, aquela pessoa para quem posso ligar quando sinto recaídas do trauma, ou quando a saudade da minha antiga ilusão me invade. Com ela aprendi a valorizar as pausas, a respeitar meus limites. Não existe missão grande se você não aprender a ser pequeno, ela costuma repetir. Hoje, escuto, agradeço e carrego suas palavras comigo. Nas celebrações, tornou-se prática dedicar um momento de silêncio pelos que sofrem na comunidade, pelos que perderam alguém, pelos que vivem aterrorizados pelo medo da violência. Esses minutos de silêncio têm um peso quase sagrado. Às vezes, acho que é nesse silêncio que mais se escuta Deus. Parecia que eu só conhecia a fé nos gritos e nos gestos públicos. Hoje, contemplo a força do silêncio, do olhar, de um simples gesto de acolhida. Os sinais sobrenaturais continuam surgindo, mas de modo suave. Certa madrugada, após um dia difícil de mediações na comunidade e um ataque de pânico superado às duras penas, acordei envolto em um perfume forte de flores, mesmo com todas as janelas fechadas. Fui até a sala, e ali estava a luz do oratório acesa, embora ninguém tivesse estado ali. Sentei no chão, olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e apenas respirei aquele aroma. Não precisei de palavras. Sabia que não estava só. Volta e meia recebo relatos de fiéis dizendo que também sentiram algo diferente durante as missas, uma paz imediata, uma sensação calorosa que não encontram em outros lugares. Já não duvido mais destas experiências. Sei que o sagrado se manifesta assim, na simplicidade, na suavidade, quando os muros de orgulho caem. A igreja se tornou ponto de referência não só espiritual, mas social. Pessoas de outros bairros vêm buscar alimento, aconselhamento, até abrigo quando estão ameaçadas pela violência. Instituir jornadas de jejum e oração pelos que perderam filhos, não por resultado imediato ou milagre visível, mas para que ninguém precise carregar o fardo da ausência sozinho novamente. Sofia permanece presente em tudo o que faço. Transformou-se num símbolo vivo de esperança na comunidade. A cada criança que sorrir durante a catequese, a cada vez que consigo transmitir consolo para uma mãe de luto, lembro do sorriso dela. Com o tempo, comecei a celebrar missas especiais para crianças vítimas da violência. São celebrações delicadas, em que todos choramos juntos, mas também nos levantamos juntos, mais fortes. Acredito, agora, que minha missão é criar ambiente onde todos possam ser frágeis sem vergonha. Ensinei isso principalmente aos jovens. Seu valor não está em não ter medo, mas em ter coragem de pedir ajuda. A resposta tem sido positiva e, por vezes, transformadora. Vejo jovens se abrindo sobre perdas, mães falando da dor pela primeira vez em anos, homens admitindo insegurança sem diminuir sua dignidade. Por fim, tornei-me alguém que venera os pequenos gestos, um pão repartido. Quantas vezes senti milagres nesses simples partilhamentos de cozinha paroquial? Uma oração feita de madrugada por telefone, um abraço inesperado na porta da igreja. Os milagres, aprendi, são quase sempre silenciosos. Muitos deles me escapavam antes, ofuscados pela ânsia de fazer algo grande. Hoje, procuro não perder nenhum. No aniversário de 2 anos daquele tiroteio em Vila Cruzeiro, fomos surpreendidos por uma manhã de extremo silêncio. Não houve disparos, nem reclamações, nem sequer o som usual das sirenes. No lugar do medo, ouviam-se vozes de crianças brincando no pátio da igreja, algo raro nos dias comuns. Sentei na escada do altar, ouvi aquele coro espontâneo, e uma alegria me preencheu, tão intensa que precisei respirar fundo para conter as lágrimas.
Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Aquele abraço dado por Dona Jandira no altar, aquele da família que se reencontra após o medo, aquele invisível mas inegável que recebi tantas vezes da imagem de Nossa Senhora. Não é sobre ser invencível, é sobre encontrar abrigo, amparo, sentido, mesmo dentro do turbilhão. A cada celebração que passa, procuro pausar e agradecer por conseguir estar ali de pé. Não há missa que não recorde o nome de Sofia nas minhas intenções. Não há encontro de comunidade em que eu não lembre a todos. O maior milagre não é sair ileso das tempestades, mas continuar caminhando mesmo marcado por elas. Criei, incentivado por Fabiana e Dona Jandira, uma campanha permanente de oração pelas mães feridas pela violência. Muitas delas já compartilham suas histórias, colam nomes de filhos nas paredes do oratório, e algumas iniciaram ações de apoio mútuo fora da igreja também. A fé antiga era feita de gestos grandes e públicos. A nova fé, que me habita, é feita de pequenas permanências e do cuidar do outro na base. Sempre que posso, participo das rodas de conversa e dos mutirões da comunidade. Ajudar a pintar o muro, carregar as caixas de mantimentos, brincar com as crianças no pátio. Nessa simplicidade, encontrei uma alegria que nunca tinha sentido quando buscava ser o herói. Nessas tarefas pequenas, nos olhares e nos sorrisos trocados, sinto que, devagar, reaprendi a ser um homem inteiro. Fui também aprendendo com o tempo a respeitar meus próprios limites. Permito-me descansar, buscar companhia quando a solidão pesa, buscar orientação médica sem culpa ou vergonha. Nada disso me faz menos padre, pelo contrário, fortalece minha humanidade. Isso também quero ensinar ao povo. Ninguém precisa carregar o fardo sozinho, ninguém precisa fingir força o tempo todo. A devoção a Nossa Senhora Aparecida, antes protocolar, agora é visceral. Carrego um terço que ganhei espontaneamente de uma criança da paróquia, e cada conta me lembra de uma pequena batalha vencida, um ataque de pânico superado, uma noite de insônia atravessada, um perdão recebido ou concedido. Meu altar tem sempre flores, e em datas especiais coloco ali também qualquer objeto que seja lembrança de um paroquiano recuperado, de uma mãe em luto acolhida, de um jovem salvo do tráfico. Recentemente, durante uma festa paroquial, vi jovens dançando e idosos sorrindo enquanto assistiam, algo raro em tempos de violência recorrente. Senti de novo aquela paz que só conheci depois do fundo do poço. Quase pude ouvir a pergunta ecoando na alma: qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Para mim, foi aquele abraço no altar, mas hoje sinto ecos dessa paz em cada milagre silencioso vivido ali. Nos instantes finais de cada missa, faço questão de lembrar: nossa fé não nos poupa do sofrimento, mas nos oferece abrigo, sentido e a possibilidade de recomeçar. Muitas vezes, ao ver os olhos marejados dos paroquianos, deixo uma pergunta no ar, não para ser respondida em voz alta, mas dentro de cada um: o que te move em tempos de incerteza? Meu percurso me ensinou que não há vergonha em cair, em chorar, em confessar que o peito treme de medo. No altar, entre lágrimas e sorrisos renovados, celebro não a invencibilidade, mas a coragem de continuar, a graça de se reerguer, a humildade de pedir ajuda e de acolher o próximo quando ele não tem mais forças. Radiquei aí, no ordinário do cotidiano, minha nova identidade de padre, de cristão, de homem. Nunca faltará lembrança da perda, mas também nunca mais faltará esperança enquanto houver braços abertos, mesa posta para repartir o pão e silêncio reverente diante da dor do outro. Deus, através de Nossa Senhora, não me fez invencível. Me sustentou, me moldou na fragilidade e transformou minha maior ferida em ponto de encontro, para mim e para quem mais precisar. Se agora pudesse resumir tudo que aprendi, diria: o orgulho é um peso que só a humildade pode desatar. E é na partilha da própria dor que nascem de verdade os milagres, não os que desafiam as leis da física, mas aqueles que mudam a vida de quem escuta um relato como este. E você? Já encontrou sentido na própria fraqueza? Ou, como eu, ainda busca entender qual é o verdadeiro milagre por trás das dores que viveu? Talvez, lá no fundo, a resposta esteja naquele abraço silencioso, naquela paz inesperada depois da tempestade, na certeza de que jamais estaremos verdadeiramente sós. Há uma data que se tornou especial para mim, o dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida. No primeiro ano após o tiroteio, não sabia se conseguiria celebrar. A memória daquela imagem se movendo, daquele clarão azul que as pessoas viram, tudo parecia distante demais, irreal demais. Mas quando chegou o dia, a igreja estava transbordando de gente. Famílias inteiras vieram,
muitas trazendo suas próprias imagens de Nossa Senhora para serem abençoadas. Durante a procissão, carregamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas da comunidade. Era arriscado, eu sabia, mas dessa vez, tínhamos coordenado com as lideranças locais, estabelecido horários seguros, criado rotas alternativas caso necessário. Não era mais imprudência disfarçada de fé. Era fé com responsabilidade. E quando passamos pela rua onde Sofia tinha caído, Dona Jandira pediu que parássemos. Ali, naquele exato lugar, ela colocou um buquê de flores brancas no chão. A procissão inteira parou em silêncio. Não houve discursos. Não houve pregações. Apenas silêncio respeitoso e lágrimas compartilhadas. E naquele momento, senti que Sofia estava ali também. Não da forma que gostaríamos. Viva, correndo, sorrindo, mas presente de outra maneira, envolvendo todos nós com sua memória, nos lembrando do valor precioso de cada vida. Depois daquele dia, muitas coisas começaram a mudar na forma como a comunidade lidava com a violência. Criamos um grupo de mães pela paz, liderado por Dona Jandira. Elas se reúnem toda semana para rezar, mas também para organizar ações concretas, acompanhamento de jovens em risco, diálogo com famílias de traficantes, pressão sobre autoridades por mais segurança. O papel delas tem sido fundamental. E eu aprendi a estar ao lado, não na frente. Um episódio me marcou profundamente. Um jovem traficante, não vou dizer o nome por segurança, procurou a igreja no meio da noite. Estava ferido, sangrando, desesperado. Não era a primeira vez que alguém vinha assim. Mas dessa vez, em vez de apenas socorrer e deixar ir, sentei com ele enquanto esperávamos a ambulância. "Por que você veio aqui?" perguntei. Ele respondeu com a voz fraca: "Porque aqui é o único lugar onde ninguém me julga. Onde eu posso ser fraco." Aquelas palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Porque era exatamente isso que eu tinha descoberto, que a igreja precisa ser o lugar onde todos podem ser fracos. Onde não precisamos fingir força. Onde a vulnerabilidade é acolhida, não desprezada. Esse jovem sobreviveu e, meses depois, decidiu sair do tráfico. Não foi por causa de um sermão meu. Foi porque encontrou acolhida quando estava mais vulnerável. Comecei também a fazer algo que antes jamais teria considerado: buscar supervisão espiritual regular com um padre mais velho e experiente. Seu nome é Padre Sebastião, um jesuíta que trabalha há 40 anos com comunidades carentes. Nos encontramos uma vez por mês, e ele simplesmente me escuta. Não me dá respostas prontas. Não me julga pelos erros do passado. Apenas escuta e, às vezes, faz perguntas que me fazem refletir por semanas. Foi ele quem me disse algo que nunca esqueci: "Vinícius, você está aprendendo que poucos padres aprendem a tempo. Que nosso ministério não é sobre nós. É sobre ser transparente o suficiente para que as pessoas vejam Cristo através de nós. E a transparência vem das rachaduras, não da perfeição." Chorei naquele encontro, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Minha relação com a Bíblia também mudou. Antes, lia buscando textos para pregar, versículos para usar em homilias, argumentos para convencer. Hoje, leio buscando consolo, direção, encontro pessoal com Deus. Tem passagens que antes eu pulava e que hoje me sustentam. Como aquela em que Paulo fala sobre o espinho na carne, sobre como a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, entendo essas palavras de forma visceral. O trauma pós-traumático continua sendo uma realidade. Não desapareceu magicamente, mas aprendi a conviver com ele. Quando vêm os flashbacks, quando o coração dispara sem motivo aparente, quando o medo paralisa, não luto mais sozinho contra isso. Paro, respiro, uso as técnicas que aprendi na terapia. E quando não é suficiente, peço ajuda. Ligo para Fabiana, para Padre Sebastião, para os amigos da comunidade. Não há vergonha nisso. Uma noite, estava sozinho na igreja fechando tudo depois de uma reunião. De repente, ouvi um barulho vindo da sacristia. Meu corpo inteiro travou. O coração disparou. O suor frio desceu pela testa. Por um segundo, voltei àquele dia do tiroteio. Mas então respirei fundo, segurei o terço no bolso e fui verificar devagar. Era apenas um gato que tinha entrado. Mas o importante foi como lidei. Reconheci o medo, não me culpei por ele, e consegui agir mesmo com medo. Esse pequeno episódio me mostrou algo crucial.
Coragem verdadeira não é ausência de medo. É ação apesar do medo. É reconhecer a vulnerabilidade e escolher agir mesmo assim, com prudência, com sabedoria, confiando não na própria força, mas na graça que sustenta. E essa compreensão tem mudado não só minha vida, mas minha pregação, meu aconselhamento, minha forma de estar presente para a comunidade. Os relacionamentos na comunidade também ganharam novas camadas de profundidade. Antes, eu era o padre que todos admiravam de longe. Agora, sou o padre que conhecem de perto, com todas as fragilidades. E curiosamente, isso criou uma intimidade maior. As pessoas se abrem comigo de forma diferente. Compartilham não apenas problemas externos, mas lutas internas, dúvidas de fé, vergonhas guardadas. E eu posso acolher tudo isso porque também já estive no fundo do poço. Tem uma senhora da comunidade, Dona Eulália, que sempre foi muito reservada. Nunca falava sobre si, apenas vinha à missa em silêncio. Mas um dia, depois de uma celebração, ela se aproximou e disse: "Padre, posso falar com o senhor?" Fomos até a sacristia e ela desabou. Contou que tinha perdido 3 filhos para violência ao longo de 20 anos. Que carregava uma raiva de Deus que a consumia. Que vinha à missa apenas porque não sabia o que mais fazer. Não tentei convencê-la de nada. Não dei respostas prontas sobre os mistérios de Deus. Apenas segurei a mão dela e disse: "Dona Eulália, eu também tive raiva de Deus. Também gritei perguntando por quê. E não tenho todas as respostas. Mas posso sentar aqui com a senhora e a gente pode carregar essa dor junto." Ela chorou por quase 1 hora. E quando saiu, algo tinha mudado. Não a dor, mas a solidão. Ela não estava mais sozinha nela. Desde então, Dona Eulália se tornou uma presença constante nas reuniões do grupo de apoio. E sua história tem ajudado outras mães que estão no início do processo de luto. Ela não oferece palavras fáceis. Oferece presença. Oferece escuta. Oferece o testemunho de alguém que sobreviveu ao insuportável e ainda assim escolhe acordar todo dia e continuar. Isso, aprendi, é um tipo de heroísmo muito mais profundo do que aquele que eu buscava antes. A paróquia também começou a desenvolver parcerias com outras instituições. Escolas, postos de saúde, ONGs de direitos humanos. Entendi que a igreja não pode resolver tudo sozinha. E nem deve tentar. Nosso papel é ser parte de uma rede maior de cuidado e transformação social. Deixei de lado a ilusão de que eu, sozinho, ou a igreja, sozinha, poderíamos salvar a comunidade. Mas juntos, em rede, podemos fazer diferença real. Uma das iniciativas mais bonitas foi a criação de uma biblioteca comunitária num espaço anexo à igreja. Jovens da comunidade se revezam como bibliotecários voluntários. E sabe o que mais me emociona? O nome que escolheram para a biblioteca. Biblioteca Sofia, Sementes de Esperança. Dona Jandira chorou no dia da inauguração. E eu também. Porque ali estava a prova viva de que da dor pode nascer algo belo. Algo que honra a memória sem ficar preso nela. Minha família toda veio para a inauguração. Minha mãe, Fabiana, meus tios. Ver todos ali, apoiando, participando, me fez perceber outra coisa importante. Eu tinha negligenciado minha própria família em nome do ministério. Tinha achado que ser bom padre significava abrir mão de tempo com eles. Mas, na verdade, cuidar da família também é ministério. E eles precisavam de mim tanto quanto a comunidade precisava. Comecei a reservar um dia por mês para visitar minha mãe. Não para falar de trabalho. Apenas para estar com ela, ouvir suas histórias, comer a comida que ela faz. Esses dias se tornaram sagrados para mim. São dias em que eu não sou o Padre Vinícius. Sou apenas Vinícius, filho, primo, sobrinho. E essa humanidade me faz ser um padre melhor também. Tem havido sinais de transformação na comunidade que vão além do religioso. A violência não acabou, não vou mentir. Mas há menos confrontos nas proximidades da igreja. Há mais diálogo entre grupos rivais. Há jovens escolhendo caminhos diferentes. Não é resultado de um milagre espetacular. É resultado de trabalho diário, perseverante, coletivo. É resultado de sementes plantadas com paciência, regadas com lágrimas, mas que estão germinando. Recentemente, fui convidado para falar em outras paróquias sobre minha experiência. No começo, hesitei. Não queria transformar minha dor em espetáculo.
Mas Padre Sebastião me encorajou. Seu testemunho pode ajudar outros padres a não cometerem os mesmos erros. Pode ajudar comunidades a terem protocolos de segurança. Pode salvar vidas. Então aceitei. E tem sido poderoso compartilhar, não para me exaltar, mas para alertar sobre os perigos do orgulho pastoral. Em cada lugar que vou, faço questão de mostrar a foto de Sofia, de falar o nome dela, de contar sobre Dona Jandira. Porque não é sobre mim. É sobre ela, sobre todas as vítimas, sobre todas as mães que perderam filhos. E sobre como a igreja precisa ser lugar de acolhida real, não de heroísmo performático. A resposta tem sido impressionante. Muitos padres me procuram depois, alguns chorando, dizendo que também precisavam ouvir isso. Uma frase que costumo repetir nessas palestras é: o verdadeiro milagre não é Deus nos fazer invencíveis. É Deus nos sustentar quando descobrimos que nunca fomos. E vejo cabeças balançando em concordância. Vejo lágrimas. Vejo reconhecimento. Porque no fundo, todos nós lutamos com as mesmas questões: orgulho, medo, desejo de controle, ilusão de autossuficiência. E todos nós precisamos da mesma graça. O terço que carrego no bolso está gasto de tanto uso. As contas estão suaves, polidas pelos dedos que as tocam todos os dias. E cada vez que passo os dedos por elas, lembro que não estou sozinho, que Nossa Senhora caminha comigo, que Sofia está em paz, que Dona Jandira me ensinou o perdão, que a comunidade me acolheu de volta, que Deus nunca desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Hoje, quando celebro missa na paróquia São Judas Tadeu, sinto que finalmente encontrei meu lugar. Não como o padre corajoso que todos admiravam, não como o herói que achava que podia salvar a todos, mas como o servo frágil que aprendeu a depender completamente da graça. E há uma liberdade imensa nisso, uma leveza que antes eu não conhecia, porque não preciso mais carregar o peso de ser perfeito, de ser forte, de ter todas as respostas. As cicatrizes permanecem, tanto as visíveis quanto as invisíveis. A marca no peito onde a bala atingiu. As noites em que ainda acordo suando. Os momentos em que o trauma volta como onda inesperada. Mas aprendi que essas marcas não são sinais de derrota. São testemunhos de sobrevivência. São a prova de que é possível atravessar o vale da sombra da morte e sair do outro lado transformado, não destruído. Sofia completaria 10 anos este mês. Às vezes me pego imaginando como ela seria. Que tipo de menina estaria se tornando? Que sonhos estaria perseguindo? E a dor dessa ausência nunca vai embora completamente. Mas aprendi a conviver com ela de forma diferente. Não como culpa que me paralisa, mas como memória que me impulsiona a viver melhor, a servir melhor, a amar melhor. Dona Jandira me disse algo recentemente que tem me acompanhado. Estávamos sentados no pátio da igreja depois de uma reunião, e ela falou: "Padre, sabe o que minha Sofia me ensinou? Que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com raiva ou com orgulho. Ela viveu apenas 7 anos, mas viveu amando. E isso vale mais do que viver 100 anos apenas existindo." Guardei essas palavras no coração como tesouro. Tem dias em que olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no oratório e simplesmente agradeço. Não peço nada. Não faço súplicas elaboradas. Apenas agradeço. Agradeço por ter sobrevivido ao tiro. Agradeço por ter caído no fundo do poço. Agradeço pelo caminho doloroso que me trouxe até aqui. Porque sem aquela queda, eu nunca teria aprendido o que realmente significa confiar. Meu ministério hoje é radicalmente diferente do que era. Não meço mais sucesso por quantidade de pessoas nas missas ou por projetos grandes realizados. Meço pela qualidade da presença, pelo olhar atento a quem sofre, pela mão estendida sem julgamento, pelo abraço dado no momento certo, pelas lágrimas compartilhadas, pelos silêncios respeitados. É um ministério menor aos olhos do mundo, mas infinitamente maior aos olhos de Deus. E curiosamente, desde que parei de tentar ser grande, a comunidade cresceu. Não em números necessariamente, mas em profundidade. As pessoas se sentem seguras para compartilhar suas dores. Os jovens procuram orientação sem medo de serem julgados. As famílias encontram refúgio não apenas físico, mas emocional e espiritual. A igreja se tornou o que sempre deveria ter sido: casa de misericórdia, não palco de heroísmo.
Continuo trabalhando nas favelas. Continuo servindo onde a violência é realidade diária. Mas não sou mais o padre que se expõe desnecessariamente. Sou o padre que busca paz com prudência, que protege a vida como sagrada, que reconhece limites humanos. E tenho visto mais transformação real nesses últimos anos do que vi em todos os anos anteriores de coragem imprudente. A relação com minha prima Fabiana se tornou uma das âncoras da minha vida. Ela é quem me lembra, quando necessário, de não cair novamente nas armadilhas do orgulho. Vinícius, você tá querendo ser herói de novo? Ela pergunta com aquele olhar firme. E eu paro, respiro e recuo. Porque aprendi a ouvir os avisos de quem me ama. Padre Sebastião também continua sendo presença fundamental. Nossos encontros mensais são como bússola que me mantém orientado. Ele não me deixa esquecer de onde vim. Não me deixa romantizar o trauma. Mas também não me deixa ficar preso nele. Me ensina o equilíbrio delicado entre lembrar e seguir adiante. Entre honrar o passado e viver o presente. Recentemente, um jovem seminarista veio passar uma semana comigo na paróquia como parte de sua formação. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos que eu tinha anos atrás. A mesma empolgação. O mesmo desejo de fazer a diferença. E também a mesma tendência perigosa de confundir coragem com imprudência. Sentei com ele e contei minha história. Toda ela, sem poupar detalhes. Quando terminei, ele estava chorando. Padre Vinícius, obrigado por me contar isso. Eu estava indo pelo mesmo caminho, achando que precisava ser invencível. Segurei os ombros dele e disse, você não precisa ser invencível. Você precisa ser dependente. Dependente de Deus, da comunidade, da sabedoria que vem da humildade. Essa é a verdadeira força de um padre. Ele acenou com a cabeça, e espero que minhas palavras tenham plantado uma semente nele. Ao final de cada dia, quando fecho a igreja e apago as luzes, faço uma última parada no oratório. Acendo uma vela para Sofia. Rezo uma Ave Maria em silêncio. E sussurro para Nossa Senhora, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me ensinado que milagres não são sobre sermos poupados da dor, mas sobre sermos transformados através dela. E sinto, sempre, aquela paz imediata me envolvendo. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi nesse percurso doloroso mas transformador, diria isto: Deus não nos chama para sermos heróis invencíveis. Nos chama para sermos vasos quebrados através dos quais sua luz pode brilhar. E é justamente nas rachaduras, naquilo que consideramos fraqueza, que sua graça se torna mais visível, mais real, mais poderosa. O verdadeiro milagre não é evitar as feridas. É permitir que Deus as transforme em fontes de cura para outros. E agora eu pergunto a você, que escutou essa história, será que suas próprias feridas também podem se tornar fonte de cura? Será que aquilo que você considera sua maior fraqueza pode ser, na verdade, o lugar onde Deus quer trabalhar mais profundamente? Talvez a resposta esteja não em evitar a dor, mas em atravessá-la de mãos dadas com aquele que nunca nos abandona.